Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Vamos ler juntos? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. O tema da nossa meditação é: a igreja cresce. Se a igreja não cresce, ela está doente. Ela precisa tomar o hormônio do crescimento. Nós estamos vivendo aqui na igreja de Pinheiros esse momento. A igreja cresce. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito justamente para narrar o crescimento da igreja nos seus 30 primeiros anos após o Pentecostes. Jesus plantou a igreja em Jerusalém com seus discípulos, e a partir de Jerusalém a igreja cresceu. Há muitas pessoas que têm obsessão por crescimento. Aquela ideia de numerolatria, eles adoram números. E muitas vezes, nessa obsessão pelo crescimento, a pessoa às vezes se torna pragmático. É o crescimento pelo crescimento. Mas existem aqueles também que têm fobia ao crescimento. Diz: não, eu gosto de igreja pequena. Eu gosto de igreja que todo mundo se conhece. Então, quando a igreja começa a crescer, e eu começo a observar que tem gente que eu não conheço aqui, então a pessoa se desespera. A igreja de Pinheiros era uma igreja boa, quando era lá na Fernão Dias, pequenininha. As famílias estavam lá e era uma benção. Essas posições extremas, elas devem ser rejeitadas. Porque a palavra de Deus diz que é natural da igreja crescer. E o texto que nós lemos, aí, o versículo que nós lemos, é um dos 6 resumos que Lucas faz no corpo da narrativa de Atos, para mostrar que a igreja crescia. E Lucas, você sabe, ele era médico, mas ele era um médico missionário. Quando Paulo está morrendo em Roma, Paulo declara: só Lucas está comigo. Então o livro de Atos deveria ser encarado de uma forma histórica, como livro histórico, mas também como se fosse um diário missionário, inspirado pelo Espírito Santo. E nesse diário a gente também aprende não somente o princípio do crescimento, que é natural da igreja crescer, mas também a gente aprende aqui princípios espirituais para a gente aplicar hoje aqui e fazer com que a igreja cresça. Vamos olhar para o texto e, em primeiro lugar, eu quero destacar como é que a igreja crescia. Em primeiro lugar, a igreja crescia geograficamente. Diz o texto aí que a igreja crescia por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus diz para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse crescimento aqui, ele não é gradativo, porque diz aí, tanto em, como em, e até.
ele é um crescimento simultâneo. Significa o seguinte: a igreja precisa crescer aqui na sede, a igreja precisa crescer nas congregações aqui da cidade, a igreja precisa crescer na cidade do estado de São Paulo, a igreja precisa crescer no Brasil, a igreja precisa crescer também com missões até os confins da terra. Então, quando essa igreja está ajudando a plantar uma igreja na Sibéria, ela está levando o evangelho até os confins da terra. Quando ela está plantando 3 igrejas no Nepal, ela está crescendo o quê? Geograficamente. Você não está lá, mas há pessoas que estão lá por sua causa, e a igreja está crescendo lá. Mas Atos dos Apóstolos nos ensina também que a igreja precisa crescer espiritualmente. Espiritualmente. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, veja lá por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz no versículo 42 assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então era uma igreja que perseverava no aprendizado, no estudo, no conhecimento da doutrina, da palavra de Deus, que crescia na comunhão, no relacionamento, que crescia no partir do pão, e aqui tem tanto sentido da ceia do Senhor, como também atendendo às necessidades uns dos outros, e também ela crescia e perseverava, porque ela perseverava nas orações. Então esses sintomas aqui, esses princípios aqui, são princípios que revelam o crescimento, a maturidade da igreja. Mas em terceiro lugar, crescimento geográfico. Segundo, crescimento espiritual. Terceiro, crescimento genuíno. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o último versículo. Eu queria chamar a sua atenção. Atos 2, versículo 47. Lê comigo aí, o que é que diz? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo. Preste atenção que o crescimento aqui, ele é produzido por Deus. É o Senhor que acrescentava à igreja. Era um acréscimo diário, e era um acréscimo de pessoas o quê? Salvas. Então não adianta você ter uma igreja grande, não adianta você ter uma igreja que cresce com pessoas não convertidas, não salvas. A igreja, ela precisa crescer, e ela cresce saudavelmente quando ela cresce com pessoas o quê? Salvas. E Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus que acrescenta, é Deus que dá o crescimento da igreja. Mas em quarto lugar, e aí eu volto um pouquinho para o texto de Atos, capítulo 9, versículo 31. Diz que essa igreja, a última parte do versículo, ela crescia em número. Crescia em número. Então preste atenção. Crescer em número não é uma opção. Crescer em número é uma evidência da saúde da igreja. A igreja precisa crescer. E é tão interessante, eu queria que você observasse comigo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No versículo 15, veja que o Espírito Santo foi ele que inspirou a Bíblia. Você crê nisso ou não? Que o que está aqui é inspiração plenária verbal? Então vamos ver. O Espírito Santo diz aí em Atos 1,15: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 o quê? Pessoas. Quantas pessoas? 120. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No versículo 41, o que diz lá?
é que diz, gente? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase o quê? 3.000 pessoas. Então vai somando, 120, agora mais 3.000 se converte no dia de Pentecostes. Vamos caminhando um pouquinho, por favor. Você vai descobrir, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. Lê comigo, por favor. Atos 4:4. O que diz? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase o quê? 5.000. Aqui é só ao PH. 5.000 homens. A igreja começou com 120 lá, igreja de Jerusalém. Vai, por favor, para Atos capítulo 5, versículo 14. E aí, o missionário Lucas, o historiador, ele vai dizer o que aí no versículo 14, o que diz? E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao... Então diz que agora é multidão. Da multidão dos que creram, está lá também. Agora veja no capítulo 6, por favor. Versículo 7, e eu vou encerrar aqui. O que diz aí? 6:7, Atos 6:7, diz o quê? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então a igreja, ela não somente crescia, ela se multiplicava. Então, quando a gente fala aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e eu estou usando aí didaticamente para você o próprio título que está em negrito, a igreja cresce. Ela cresce geograficamente, ela cresce espiritualmente, ela cresce verdadeiramente, ela cresce numericamente. Numericamente. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é por que essa igreja crescia? Qual é o segredo do crescimento dessa igreja? E eu quero apresentar para vocês pelo menos 5 motivos aqui por que essa igreja crescia. A primeira delas é que essa igreja, ela crescia porque ela era dirigida pelo Espírito Santo. Veja lá, por favor, em Lucas, último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Jesus explica as Escrituras, a partir do versículo 44. Jesus, então, no versículo 47, lhe dá a grande comissão. Diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aí ele diz: vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Presta atenção. Antes de Jesus Cristo enviar a igreja ao mundo, Jesus Cristo então envia o Espírito Santo à igreja. Isso significa, vocês não podem sair para fazer a missão sem a presença e sem o poder do Espírito Santo. É aquilo que Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis o quê? Fazer. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o segredo do crescimento da igreja está quando essa igreja vive sob a direção e sob o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há cumprimento de missão. Sem a ação do Espírito Santo não há crescimento genuíno, verdadeiro. É Deus, é o Espírito Santo que produz o crescimento da igreja. O Espírito Santo fala,
o Espírito Santo impede, o Espírito Santo escolhe os obreiros, é o Espírito Santo que ajuda os apóstolos a tomar a decisão, conciliar, é o Espírito Santo que está conduzindo essa igreja e revestindo essa igreja de poder para poder pregar o Evangelho. Veja rapidamente lá em Atos dos Apóstolos, por favor, diante das ameaças da igreja, do mundo contra a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, lê comigo, por favor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Está claro que nós não podemos pregar a palavra sem o poder, sem a capacitação. Segundo princípio que a gente aprende, é que a igreja, ela sabia qual era a sua missão. Ela não estava perdida. Ela sabia que a missão da igreja é pregar o Evangelho e ganhar o maior número possível de pessoas. Ela tinha recebido a grande comissão. A grande comissão aparece em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos. E aqui, meus amados irmãos, eu quero chamar sua atenção, porque as igrejas que estão estagnadas hoje, as igrejas que estão morrendo, é porque elas não sabem porque elas existem. Elas não sabem que a igreja existe para fazer o quê? A missão. Pode pegar a igreja, e igreja que não faz missão, ela não é igreja. Igreja que não evangeliza, não é igreja evangélica. Igreja que não está preocupada em salvar os perdidos, que não está preocupada em plantar novas igrejas, não é igreja. Pode colocar qualquer outro nome, mas igreja não é. É como se você estivesse num banco que não guarda de dinheiro. Porque o banco existe o quê? Para ganhar dinheiro. A igreja existe para quê? Para ganhar almas. Hudson Taylor disse certa vez: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Não fuja, não seja omisso, mas cumpra a missão, diz ele. Então, nós precisamos todo dia saber qual é a nossa missão. Por que Deus converteu você? Por que nós estamos aqui? Por que Deus trouxe aqui, está reunindo esse grupo de pessoas, de homens e mulheres? Por que Deus tem produzido crescimento aqui? É porque Ele quer que essa igreja seja uma grande igreja missionária, que ela invista no reino, que ela ganhe as nações. Terceiro lugar, terceiro princípio. Por que a igreja crescia? Porque ela orava e ela trabalhava. Por favor, veja aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Você já viu falar em igreja que abre todo dia, que prega todo dia? Era a igreja. Quanto mais a igreja ora, quanto mais a igreja semeia, quanto mais a igreja prega, mais a igreja o quê? Cresce. Você sabe o impacto que está tendo essa IPP TV 24 horas no ar? No mundo. As pessoas sendo alcançadas, pessoas que estão sendo alcançadas em outros países com os sermões legendados. Você precisa entender isso. Esse modelo de igreja que você vem só no domingo, não funciona mais.
Vejam, por que a igreja crescia? Veja lá para mim, versículo 42. De Atos 5. O que diz lá? E quantos dias da semana? Todos os dias. No templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aí você diz, essa igreja é uma igreja de vagabundo. Ninguém trabalha nessa igreja, ninguém cuida de outras coisas. Eu quero dizer para você que essa igreja em Jerusalém, ela fazia isso, mas fazia isso, não somente isso de casa em casa no templo, mas onde tinha um crente, a igreja estava ali o quê? Evangelizando. É aquela ideia de que todo crente é um missionário, todo crente é um pregador da palavra. E aqui eu quero chamar a sua atenção, se você for lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2, você vai descobrir que eles se reuniam. Veja lá no versículo 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a consequência do crescimento é o esforço, é o trabalho, é a atividade da igreja. Uma irmã se queixou comigo, ela frequenta a igreja aqui de uma cidade próxima. Ela disse, pastor Arival, o meu pastor da minha igreja, ele é invisível, ninguém vê o homem. Durante a semana, ele é invisível, ninguém vê. E no domingo, ele é incompreensível, porque ele prega e ninguém entende nada. Irmãos, não tem como ver. Tem até PET 24 horas. Nós temos que ter igreja 24 horas. Nós temos que ter, hoje, com os recursos da tecnologia, e nós vamos, se Deus quiser, até o ano que vem, comprar aqueles óculos para você da Metaverso, para você assistir os cultos também. Você vai ficar... Porque aqui nós acompanhamos a tecnologia, né? Vamos para cima. Nós queremos ter um stream só da IPTV. Nós estamos correndo atrás disso aí. Dizem que tem um negócio da Microsoft aí que é fantástico. Se a gente implantar, todo mundo coloca lá a língua que ele quer ouvir e assiste o sermão. Hernandes pregando sobre as fraldas da graça em alemão. Olha que coisa internacional. Em russo. Agora, irmãos, esses irmãos aqui, eles não tinham Bíblia impressa, eles não tinham coral, eles não tinham absolutamente nada, eles só tinham o quê? Vontade de fazer a obra. Sabe o que está faltando para a gente muitas vezes? Vontade. Vontade. E se o pastor senta, a igreja deita. Sabia disso? E tem presbítero, não esses aqui, que são presbíteros bons, que não gosta de pastor que trabalha não, porque eles não querem ter trabalho também. As igrejas presbiterianas estão morrendo porque as pessoas não estão o quê? Trabalhando. Não é Deus que não quer o crescimento, não. É a preguiça. A preguiça mata. A preguiça mata. Como é que a igreja fecha durante a pandemia? Quando volta a pandemia, o pastor tira férias. O desgraçado fechou a igreja na pandemia e vai tirar férias de quê? Então tem que ter trabalho. E trabalho para alcançar todos, desde a infância até a terceira idade. Mas há outra coisa que é muito importante aqui, que eu queria destacar. Em quarto lugar, que essa igreja, ela era centralizada na palavra de Deus. Essa igreja não pregava outra coisa que não fosse o quê? A palavra. É tanto que se confunde aqui em Atos dos Apóstolos, que crescia a palavra
crescia a palavra, crescia a palavra. Significa quanto mais eles pregavam a palavra, mais a igreja o quê? Crescia, porque o verdadeiro crescimento da igreja de Jesus é pela palavra. A subsistência da igreja, a saúde da igreja, a igreja é nutrida pela palavra de Deus. É desse jeito. Veja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que quando Pedro, a partir do verso 14, se levanta para fazer o discurso, ele vai pregar um sermão sobre Jesus. Primeiro ele fala, verso 22, varões israelitas, atendei a essas palavras, dizendo, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ele fala da existência de Jesus, da vida de Jesus, do ministério público de Jesus. Depois, verso 23, ele fala sobre a morte de Jesus. Versículo 24 a 32, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Depois, sobre 33 a 35, ele fala da exaltação de Jesus. No versículo 36, ele termina dizendo, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pregação da palavra cristocêntrica. Pregamos a Cristo e a este crucificado, que é escândalo para um, loucura para outro, mas é o poder de Deus que salva. A igreja não pode abrir mão da pregação cristocêntrica. Amém? Quem é novo aqui veio por causa da palavra aqui para Pinheiros? Levanta a mão. Graças a Deus. Veio por causa da palavra. Porque se for pela beleza do pastor, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Está lá em Isaías. O que atrai, a atração da igreja é a cruz. É a cruz. Mas eu queria encerrar. Eu vou depois expor melhor isso, mas lá em Atos dos Apóstolos, você vai descobrir também que o segredo do crescimento dessa igreja, ela é uma igreja que orava. A oração. E eu vou desafiar você, não dá para ser agora, mas você veja, lendo os 28 capítulos de Atos, que tudo que a igreja fazia era com oração. Não tomava uma decisão, não avançava, não fazia escolha de oficiais, de presbíteros, se não tivesse oração e jejum. Oração, oração. Na hora de saber para onde a igreja deveria ir, direcionamento do Espírito Santo, oração. Veja lá, para encerrar, Atos 13. Atos capítulo 13. No versículo 12, os pastores estão orando na igreja de Antioquia. A igreja quer começar, a partir do capítulo 13, as viagens missionárias de Paulo, missões transculturais, pregar em outros países, alcançar outras nações. E diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então jejuando e orando, impondo sobre as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmãos, sem a direção, sem a orientação do Espírito Santo, como resultado da oração, tudo que a gente faz sem oração na igreja, o diabo ri da gente, que não vai dar certo. Não vai dar certo.